Oi, gente! A paz do Senhor, tia Emily por aqui. Quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês, mas que eu creio que em breve nós estaremos juntos na nossa igreja, louvando e adorando o nosso Senhor. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre quem é Jesus. Eu tenho certeza que você já assistiu a parte 1, 2 e 3 que a tia Carol postou aqui. Então nós vamos só recapitular, porque hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, tá bom? Bom, na parte 1, a Carol falou sobre a criação do mundo, que está escrito lá no livro de Gênesis. Você se lembra? Deus criou os céus e a terra, criou tudo que nele existe e também criou o homem, o ser humano. Porém, esse homem pecou. De lá pra cá, ou seja, dessa história em diante, nós já vamos conseguir identificar que Deus enviaria então um Salvador. Bom, na parte 2, ela compartilhou com a gente sobre a história de Abraão. Vocês se lembram que Deus falou para que Abraão sacrificasse o seu único filho? E ali Abraão, ele obedeceu a ordem do Senhor, mas naquele momento, lá do sacrifício, Deus enviou um cordeiro para ser morto no lugar do filho dele. Sabe o que isso revela e ensina pra gente? Que assim como Deus providenciou o cordeiro lá para Abraão, ele também providenciaria um cordeiro que morreria em nosso lugar. Bom, e na parte 3, a tia Carol compartilhou com a gente a história do resgate do povo que estava em cativeiro lá no Egito. Lembram que Moisés foi lá em Faraó conversar com ele para que ele liberasse o povo, libertasse o povo? E Faraó não quis deixar? E aí o Senhor mandou vários sinais, várias pragas, e mesmo assim Faraó não quis deixar. Vocês se lembram do último sinal que Deus mandou para Faraó, para aquele povo? É que existiria então a morte de todos os primogênitos. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, ele trouxe a seguinte orientação para o povo dele. Olha, você vai pegar um cordeiro, vai sacrificar esse cordeiro, passar o sangue dele na porta da sua casa, você vai entrar, fechar a porta da sua casa e vai comer esse cordeiro. Todas as pessoas que tinham essa marca do sangue na porta das suas casas tiveram a vida dos seus filhos poupados. Mas, tia Emily, o que isso tem a ver com o cordeiro? Olha, tem tudo a ver. Deus, mais uma vez, ele mostra que ele enviaria o cordeiro que morreria em nosso lugar. Naquela época, todos os primogênitos não iam morrer, porém a morte de um cordeiro substituiu então a morte dos primogênitos. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre quem é esse cordeiro, quem é Jesus. Bom, vocês sabem que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sabe? Mas como que a gente sabe disso? Através da palavra de Deus. Você que já sabe ler, precisa ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque é somente através da palavra de Deus que nós vamos conhecer quem é Jesus, quem é esse Cordeiro que morreu em nosso lugar, tá? E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre quem é esse Cordeiro que veio para morrer em nosso lugar. Bom, no livro de João 1:29 está escrito o seguinte, vou pegar minha Bíblia aqui para ler junto com vocês. 1:29. João, primeiro só para explicar um pouquinho para vocês, João, ele foi um profeta que anunciou a vinda de Cristo. Então ele batizava, ele falava, né, para as pessoas se arrependerem de seus pecados, falava que via um Salvador, que via um Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. As pessoas reconheciam essa palavra, acreditavam nisso, se arrependiam de seus pecados e eram batizados. Então João, no primeiro capítulo, lá no versículo 29, ele já estava batizando, estava falando para as pessoas sobre Jesus, e aí ele vê Jesus vindo até ele. Então Jesus já tinha vindo, já tinha crescido, estava vindo perto de João. E aí João, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele quem eu disse, quem eu, João, disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim, ou seja, ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João, o profeta João, testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E aí mais para frente, ele diz: e olhando para Jesus, enquanto ele caminhava, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar e eles seguiram a Jesus. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais por que então que deveria vir um cordeiro para morrer em nosso lugar. Lá no livro de João, no capítulo 3, 36, ele afirma o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vocês se lembram que todos nós somos condenados a partir do pecado do homem lá no jardim? Pois é. Então, todos nós já nascemos debaixo de uma condenação. É como se fosse o seguinte, é como se todos nós, eu e você, já tivéssemos nascidos dentro de uma prisão. A gente já nasceu condenado, não tinha esperança pra gente. Porém, todos nós, em Romanos está escrito: todos nós pecamos e fomos excluídos da glória de Deus, mas que nós também seríamos salvos por meio do Cordeiro, Jesus Cristo, que foi oferecido por Deus. Então, Jesus ele veio como Cordeiro de Deus em nosso favor. Mas, tia, por que Jesus ele veio como Cordeiro e tudo para nos salvar? Mas por que ele tinha que morrer? Bom, porque quando o homem pecou, Deus castigou o homem para a morte eterna. E eu já li para vocês lá que todos pecaram e foram destituídos, ou seja, foram excluídos da glória de Deus. Nós fomos condenados então para a morte eterna. Nós nunca iríamos ver o céu, nós não iríamos conhecer Deus, nós nunca iríamos conhecer Jesus, justamente por conta da consequência do pecado do homem lá no Jardim do Éden. Ou seja, Deus, ele enviou o Cordeiro, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Mas Salvador por quê? Salvador para quê? Salvador de quê? Salvador da ira de Deus. É isso mesmo, porque o homem pecou. Você sabe que todo pecado ele vai gerar uma consequência, não é? As pessoas, quando elas cometem algum crime, elas não são punidas por aquilo. Então vamos pensar na mesma lógica. O homem pecou e existe então uma consequência para esse pecado. Todos nós estávamos condenados, ou seja, todos nós estávamos mortos, estávamos condenados, não havia esperança para a gente. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ou seja, tudo aquilo que era nosso, toda a condenação que era nossa, foi transferida para Jesus, que foi o Cordeiro. Vocês se lembram que nós sempre estamos falando que Deus, em toda a palavra dele, na Bíblia toda, sempre vai ter exemplos de cordeiros. O cordeiro que morreu lá no lugar do filho de Abraão, o cordeiro que foi sacrificado no lugar do filho primogênito. Ou seja, Deus enviou o Cordeiro, Deus enviou Jesus, o seu Filho, para que toda a nossa condenação, todo o nosso pecado, a nossa dívida fosse colocada sobre ele. Ele morreu pelos nossos pecados? Sim, mas ele morreu, Jesus ele nos salvou, não foi do inferno, do demônio, do mal, não. Deus nos salvou, Jesus nos salvou da ira de Deus.
Vocês estão conseguindo entender? Jesus, ele veio para nos salvar da ira de Deus, porque existia uma consequência para o pecado. Então Jesus veio para nos salvar, nos tirar essa dívida que era nossa. Por isso que ele morreu. Por isso que ele morreu uma morte de cruz. Ele foi sacrificado como um cordeiro. Tudo aquilo, todo o pecado que era nosso, toda a culpa que era nossa, foi colocada em Jesus. Amém? É muito linda a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido o porquê que Jesus veio, porquê que o Cordeiro veio, tá? Então Jesus veio aqui na terra como Cordeiro para nos salvar, não do demônio, do mal, das coisas, não. Ele veio para nos salvar da ira de Deus. Por quê? Porque existia uma culpa, existia um preço a ser pago. E nós iríamos pagar esse preço. Porém, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele manda o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, ao invés de nós sermos sacrificados, sermos mortos e condenados eternamente, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas ficou só por isso aí? Nós passamos tudo que era nosso para ele, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, a nossa condenação, e com isso ele deu o direito de nós sermos chamados filhos de Deus. Amém? Gente, peraí, não acabou não, vamos orar? Nós não oramos? Vamos orar agradecendo a palavra, tá? Agradecendo essa oportunidade que nós tivemos aqui de aprender um pouco mais sobre quem é Jesus. Então vamos orar, feche seus olhos aí agora e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Como é maravilhoso saber que Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar da condenação eterna. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e apresento cada vida que assistiu esse vídeo, cada vida que ouviu a Tua palavra neste momento. Que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar no coração de cada um e que essa palavra venha dar fruto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que cada um que escutou essa palavra possa guardar ela no coração, para que nunca mais esqueça dessa palavra e que a pratique todos os dias, Pai. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade e eu clamo, Senhor, guarda-nos, Senhor, esconde-nos em Ti, Pai querido, para que nós possamos passar por esse momento, Senhor Jesus querido, declarando que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Agora sim, amém. Beijo, gente. Saudade de vocês. A paz.